Boa noite, comunidade! E aí, pessoal? Me apresentando aqui, eu sou o professor Alcio Andrade, professor aqui do Colégio Integrado. Vamos para mais uma noite de resolução de exercícios de vestibulares, de Enem, né? Vamos fazer uma noite agradável aqui, que é a história, gente. A história, antes de mais nada, para a gente se divertir também, né? Deixar um clima leve, um clima descontraído. Mas para começar, pessoal, quero convidar todo mundo a participar do nosso cursinho semi-extensivo do Colégio Integrado, matrículas abertas. Vocês podem fazer a matrícula online, pode se dirigir aqui ao Colégio Integrado, tá? Temos duas opções de matrículas, o presencial, o online e tal. Todos vocês serão muito bem-vindos. Vocês de Campo Mourão, vocês de Araruna, Engenheiro Beltrão, Goiorê, vocês do Amazonas, vocês do Pará. E aí, Pará? Firmeza? Eu já sei que tem gente aí do Pará, sei que eu sei, meu, que já me mandou mensagem. Pessoal, é isso, gente. O ensino de história hoje, ele é muito diferente do que era 20 anos atrás, do que ele era 25, 30 anos atrás. O ensino de história hoje, né, a gente vai problematizar melhor as condições socioculturais das comunidades e com isso a gente pode entender o momento que nós estamos de mundo, né? A história, aquelas provas de história decoreba, quem descobriu o Brasil, né, quem eram os donos da capitania hereditária, isso daí basicamente não tem mais, né? Os alunos, as alunas, vocês queridos e nobres, vídeo ouvinte, sei lá, já me enrolei com as palavras. Vocês, né, são instigados a fazer uma interpretação de mundo a partir dos dados que são colocados para você. Na história hoje, o grande barato é transformar a informação em conhecimento. A informação está no Google, a informação está no YouTube, a informação está nos jornais, a informação está em todo canto. O nosso barato é transformar essa informação em conhecimento. Isso é um desafio e é isso que os vestibulares cobram. É exatamente isso. Eles preferem aquele estudante que consiga fazer uma interpretação do mundo em sua volta. É fácil? Não é fácil. É difícil? Também não é difícil. Mas a gente tem que se propor a ler, se propor a estudar, se propor, né, a ter uma carga de estudos com uma disciplina mínima todos os dias, né? Pessoal, só fazer, antes de começar, né, eu vou fazer uma explanação bem rapidinho aqui no quadro, né? Só antes de chegar nos exercícios, bem rapidinho, só para a gente contextualizar um pouquinho o que eu estava falando. Quem foi meu aluno, minha aluna, que sabe que eu adoro brincar e fazer as chamadas linhas do tempo, né? Eu adoro isso. A história que nós estudamos aqui no mundo ocidental, basicamente, é uma história quadripartite, né? Entre o mundo antigo, o mundo medieval, né? Que vai até o ano de medieval, o moderno e, por último, o contemporâneo, que é o tempo que nós estamos agora. O mundo antigo até o medieval vai mais ou menos no ano 476, o medieval o ano de 1453, o moderno 1789. Essa cronologia aqui ocidental, vocês podem ver que ela é bem matemática. Ela tem uma data, ela tem datas, né, que delimita certinho um período do outro. Antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Aí que está a questão, gente. Os vestibulares hoje eles vão além disso. Os vestibulares vão problematizar também o que acontece aqui atrás. Por muito tempo foi considerado que quem fazia história era apenas as comunidades que sabiam ler e escrever. Por muito tempo pensava-se, né, que quem não soubesse ler e escrever não fazia história. Era uma parte até pejorativa isso daí, né, que classificaram tudo aqui atrás de pré-história. E havia outra corrente também que colocava apenas os grandes nomes como detentores da história, né? Os grandes reis, os grandes príncipes, né? As grandes pessoas que colocam o seu nome ali na história. Hoje, pessoal, essa visão já se quebrou bastante. Para a historiografia hoje, para a história como ciência hoje, faz história todo mundo que vive. Eu faço história, vocês fazem história, o pessoal que está aqui na sala, o Danilo, o Bruno, que estão aqui comigo agora, faz história, o Hudson, que é a voz de Deus que está aqui, faz história também. Porque a história, ela pertence a todos nós, e não apenas os grandes nomes. E essa parada, essa sacada está nos vestibulares.
Isso que nós temos que ter essa leitura mais apurada dos processos históricos, né? Do mundo antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Os vestibulares aqui do Paraná, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguma coisa da UEM, da UEL, da UFPR e também do Enem, né? Claro, né? O Enem faz parte da vida de todos nós. Eles vão fazer uma leitura apurada disso daqui nas questões, mas normalmente eles vão privilegiar isso daqui, a história contemporânea, a história do tempo presente, né? A história pautada também desse novo ser humano que surgiu após a industrialização. Esse ser humano que sofre, esse ser humano que se vê sozinho, esse ser humano que tem aquelas crises, meu Deus, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Quem que nunca passou por isso, gente? Isso faz parte de nós humanos, é isso que nos torna humanos, é isso que nos torna seres únicos, seres pensantes e seres racionais. A história, então, de um modo geral, né, nos vestibulares, vai pegar bem essa parte aqui e privilegiar também o que acontece no Brasil, claro, principalmente dessa vertente aqui da metade do mundo contemporâneo para cá, em que seria o Brasil independente, o Brasil colonial que se torna independente, mas mantém uma estrutura colonial. Né? É aquela história, gente. Vocês imaginem que vocês têm um cachorro. O cachorro está meio fraquinho. Imagina que o cachorro de vocês está meio bernento, está perdendo pelo, assim. Em vez de vocês levarem esse cachorro lá para um veterinário para cuidar desse cachorro, tratar esse cachorro, vocês chegam, trocam a coleira do cachorro, mas mantém o cachorro lá dentinho, mantém o cachorro lá todo bernento. Então, gente, é mais ou menos isso que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil colonial entra no Brasil independente, mas com a mesma estrutura social. A mesma estrutura colonial, a chamada modernidade conservadora, vai aflorar esses rincões brasileiros. Então, pessoal, se atentem a essas questões. Mas no cursinho nós vamos trabalhar isso, pessoal. Vamos trabalhar isso muito mais, tá? De uma forma bem rápida e divertida. Então, pessoal, bem-vindo a todos vocês de novo aqui. Vamos começar a nos divertir aqui, né, com as nossas questões de vestibulares. Como eu falei, meu nome é Alchan Andrade, professor, estou à disposição de vocês, tá? E vamos começar uma leitura mais apurada. Essa questão da UEM, pessoal, é como eu tinha comentado com vocês, né? Vai privilegiar essa questão do Brasil, né? Aqui, ó, ao longo do Segundo Reinado, adotou-se no Brasil uma forma de governo completamente nova, chamada federalismo. Quer dizer, sobre o período... Desculpa, gente, atropelei. Sobre o período imperial da história do Brasil, assinale a alternativa correta. Brasil Império. Isso daí vai cair muito. Brasil Império, fragmentação do Império e início da República. Né? Os caminhos que levaram a uma fragmentação do Império. Né? Isso daí é batata. Cai sempre. Ó, alternativa número 1. Ao longo do Segundo Reinado, adotou-se uma forma de governo completamente nova. O que era novo no Brasil nesse momento, gente? O Brasil manteve as estruturas coloniais que eu comentei com vocês. O Brasil era a única monarquia das Américas. Então, aqui, esse começo aqui de questão, a gente já pode ver que tem algo estranho, né? Ó, chamada federalismo. Meu, mata. O Brasil é uma federação agora. Agora nós temos estados do Paraná, estado Tocantins, Santa Catarina. Nesse momento de Brasil Império, o Brasil não era federalismo. Então, essa questão aqui é uma questão relativamente fácil, né? Mas a pessoa ela pode ser enganada ou pelo nervosismo, ou por ler rápido, não dá tempo, né, do cérebro processar. Então, de novo, ao longo do Segundo Reinado, adotou-se no Brasil uma forma de governo completamente nova, chamada federalismo. Aqui já matou a questão, está errada. Com o poder político descentralizado e exercido plenamente pelas províncias que compunham o Estado Nacional. Aqui também tem outro erro, gente. O Brasil não tinha um poder descentralizado nas províncias. Muito pelo contrário, o poder do Brasil era centralizado na mão do imperador. Né? O imperador, no caso, ele fez um jogo com as oligarquias brasileiras para conseguir ter um ambiente governável, né? Mas o poder não era descentralizado nas províncias. Isso daqui
o fato das províncias não terem tanto poder no Brasil, isso daí ocasionou vários conflitos. Várias guerras nós tivemos ao longo de muitos anos, né? Vamos ver na questão 2. No século XIX, o crescimento da cafeicultura tornou o Sudeste o novo centro dinâmico do país. Isso daqui está certo, gente. Com o crescimento da agricultura, o eixo econômico ele vai para o Sudeste. O primeiro eixo econômico, centro econômico do Brasil é o Nordeste, graças às plantações de cana-de-açúcar e à produção de açúcar, né? Depois que é descoberto o ouro em Minas Gerais, o centro econômico do Brasil ele vai para Minas Gerais. Mas com o crescimento da cafeicultura, lá no século XIX, o eixo econômico do Brasil passa a ser o estado de São Paulo. E aos poucos, essa marcha do café vai indo para o oeste, região de Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Tal. Ali vai se transformar a grande meca do Brasil, né? Então, no século XIX, o crescimento da cafeicultura tornou o Sudeste o novo centro dinâmico do país, com implicações econômicas porque vão aparecer novos ricos lá, principalmente no oeste de São Paulo. Muitas pessoas vão fazer dinheiro com café e vão empreender, né, vão empregar esse dinheiro na modernização de algumas cidades, construção de ferrovias, bancos, né? Por isso que, economicamente, ele vai ter bastante influência. Sociais. Por que sociais, gente? Aqui vai aparecer agora um novo nicho de população. Vai aparecer nessas cidades do oeste de São Paulo, dentistas, advogados, médicos, vão surgir profissões, né, que até então não tinham tanto no Brasil, naquela região. Muitas famílias vão mandar seus filhos estudar na Europa, Cambridge, Sorbonne, em Coimbra, Portugal, e esses jovens voltarão para cá, né, com uma outra mentalidade que vai configurar até uma mudança cultural daquela região do oeste de São Paulo. E também muitos dos jovens que voltarão de estudos no exterior, eles chegarão aqui defendendo um novo sistema de governo, a República. Então, a gente pode associar também, né, com o crescimento do café naquela região em São Paulo, também vai coincidir com o início do declínio do Brasil Império. O Brasil Império não vai acabar da noite para o dia. O sistema não acaba da noite para o dia. Vão ser 50, 60 anos, né, mas numa degradação lenta. Essas coisas aqui vão contribuir. Então, essa questão é uma questão é uma das que estão certas, né? A outra questão, a 4. Com a extinção do tráfico transatlântico de escravos, aumentou a importância do comércio interprovincial de escravos. Pô, fantástico, fantástico. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando essa minha vibe aqui, que está nessa minha linha de raciocínio, já interpretou que essa é uma questão certa. Por quê, gente? Com o fim do tráfico de escravos do continente africano para o Brasil em 1850, o preço do ser humano escravizado subiu muito. O tráfico é proibido. A Inglaterra, Caleb e Aberdeen, eles ameaçam afundar qualquer navio brasileiro. E eles fizeram isso, né? Afundaram alguns navios brasileiros que vinham do continente africano para cá. Então, com a interrupção do tráfico entre África e Brasil, vai aumentar o comércio de províncias, principalmente do Nordeste para São Paulo, principalmente da Bahia, já que a produção de cana-de-açúcar, as grandes, né, os canaviais lá do Nordeste, vão estar num declínio econômico. Eles não vão deixar de existir, eles vão continuar existindo, mas eles vão perder o protagonismo que eles tinham antes. Então, muitos dos escravos que estavam no Nordeste, eles vão migrar aqui para o Sudeste, vendido a muito caro, né? Então, essa questão aqui, ela está ok, certinho, né? Vamos ver a outra aqui, a 8, né? Na segunda metade do século XIX, o Brasil viveu grandes transformações econômicas e sociais. Tá certo. Segunda metade do século XIX, nós tivemos o boom econômico, nós tivemos um surto de industrialização com o Barão de Mauá, que vai durar pouco tempo, mas ele vai existir, né? Com o crescimento das ferrovias, ok, a instalação e expansão do telégrafo e a diversificação das atividades econômicas. Isso está até na questão atrás que eu comentei com vocês, né? Animadas pelos investimentos efetuados por proprietários rurais, tá certo, que eu comentei com vocês também, né? Muitos cafeicultores que enriqueceram, investiram no lugar em que eles viviam.
criando bancos, puxando ferrovias, né? Isso daí, né? Aqui está ok. Né? Parte dos seus lucros, passei. Isso. Não, passei de novo. Espera aí, pessoal. Isso é muita tecnologia, gente. Isso é fantástico. Aqui, pessoal. Então, na segunda metade do século XIX, o Brasil viveu grandes transformações, efetuadas por proprietários rurais de parte dos seus lucros e pela presença de capital estrangeiro nesses setores. Olha, aqui mata a questão. O Brasil, nesse momento, não tinha investimentos estrangeiros. Muito pelo contrário. Os países europeus, principalmente a Inglaterra, que era a maior potência econômica desse momento, ela não tinha interesse nenhum numa industrialização do Brasil. A Inglaterra estava, gente, num processo de revolução industrial. A Inglaterra e outros países europeus, eles estavam naquele processo de expansão, de conquistar novos mercados. A partilha da África veio logo depois disso daqui, veio nesse contexto histórico também, a ocupação do continente asiático. Eles não tinham interesse nenhum que o Brasil se industrializasse. Inclusive a Inglaterra fez muita pressão para o Brasil não se industrializar e revogasse algumas tarifas que o Brasil tinha feito para privilegiar a indústria local. Então, gente, aqui mata a questão por causa disso. Não houve investimentos estrangeiros no Brasil. Inclusive aqui no Brasil havia um choque entre conservadores e liberais, em que muita gente do chamado Partido Conservador da época falavam que o Brasil tinha uma vocação agrícola e não uma vocação industrial. Na cabeça deles do século XIX, eles não entendiam principalmente que o Brasil podia ter as duas coisas. Podia ser industrializado e podia ter uma força agrícola. Na cabeça de século XIX, né, a gente tem que tomar cuidado para não ficar fazendo aqueles julgamentos lá atrás, né, para não cair naquele erro do anacronismo, eles entendiam, muita gente, não todos, claro, que o Brasil ele tinha uma vocação agrícola e, portanto, ele não poderia se industrializar. Então, essa questão está errada. E a outra questão aqui embaixo, a 16, vamos lá. Embora tenha conduzido o militar ao poder, a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi um movimento exclusivamente civil e contou com ampla participação popular. Não! Pessoal, grande parte da população brasileira nem sabia que teve a proclamação da República no Brasil. Aqui está completamente equivocado. Tem um livro de José Murilo de Carvalho chamado Bestializado Bilontras. Para quem gosta de ler, eu indico a leitura, muito legal, que ele fala ainda, ele até comenta uma frase de Aristides Lobo, que era um propagandista da República, em que ele olha, né, a população inerte, o Brasil virou república e a população não estava fazendo nada. E teve uma parada militar lá para comemorar a República e tal, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí Aristides Lobo, né, teria falado, né, será esse povo bestializado? Será esse povo não se importa com os ideais republicanos? Mas não é, gente, porque ninguém sabia. A proclamação da República, ela foi conduzida por um militar, ela não teve uma participação protagonista do movimento civil, não teve. Participaram-se algumas oligarquias, mas não foram protagonistas nesse momento. E não teve nada de participação popular. As pessoas simplesmente não saber o que estava acontecendo, né? Tranquilo aqui, pessoal? Gente, qualquer coisa, vocês podem mandar um chat ali, tá? Tem a Voz da Sabedoria, meu amigo Bruno está lá, ávido ali pelas perguntas de vocês. Eu estou vendo a cara de satisfação do Bruno aqui já olhando lá, Danilo aqui também compenetrado aqui. Então, pessoal, mandem, pode mandar perguntas, tá? Pode interagir, vamos criar um feedback bem legal aqui, tá? E vamos para a segunda questão que eu separei para vocês, também da UEM. Gente, a UEM, ela, assim, existe vestibulares e existe o vestibular da UEM, como diz meu amigo Danilo, né? História é mais ou menos isso também. Vamos lá, é muito importante que preste muita atenção nessas questões da UEM, porque é muito fácil da gente se perder. As armadilhas existem, né? Mas não é nada que um olhar mais atento e uma problematização das questões, das frases em si, não ajude a gente. Olha lá. Ao longo do século XVIII, a mineração se tornou uma das atividades econômicas mais importantes no Brasil. A corrida do ouro em Minas Gerais, né, pessoal?
A mineração impactou não apenas o mundo americano, mas também Portugal e mesmo a Europa. A esse respeito, assinale as alternativas correta ou corretas. Bem, pessoal, esse momento da mineração do Brasil, ele vai durar basicamente todo o século XVIII, ao longo do século XVIII. Tem alguns anos que o Brasil vai chegar a exportar para a Europa, precisamente para Portugal, inacreditáveis 20 toneladas de ouro. 20 toneladas, ano após ano, né? Lógico, alguns anos mais, outros anos menos, né? Só para a gente ver, né, como que o negócio era sério, né? E esse ouro que saía do Brasil, ele impactou demais a Europa, principalmente Portugal, né? Enquanto a Inglaterra estava naquele sistema de produção industrial para sobreviver, Portugal achava que não era necessário ter indústria. Para que eu vou ter uma indústria aqui se eu posso ir lá no Brasil pegar ouro? Para que eu vou dar o trabalho de investir aqui se eu posso ir lá no Brasil pegar ouro? Então, esse movimento, né, feito por Portugal e pela Espanha também, que em determinado momento foi chamado de metalismo, ele vai impactar, então, e vai colocar Portugal num pedestal na Europa. E é no momento que Portugal estava às ruínas. Portugal tinha acabado de sair de uma união ibérica com a Espanha, né, em que o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele teria ido para uma guerra em Marrocos e desapareceu lá, e nesse processo a Espanha anexou Portugal, tal, mas isso daí eu vou falar no cursinho melhor. Nesse processo, gente, Portugal ele teve sérias dificuldades econômicas. E nesse período, Portugal dá sorte grande de encontrar ouro no Brasil, gente, era tudo que eles queriam. Então, pessoal, baseado nisso, né, tem que saber esse breve contexto, a gente tem que saber isso, não tem jeito. Vamos para lá para as questões. 1. Comparado à sociedade que se construiu no Nordeste brasileiro, a sociedade mineradora era mais urbana. Sim, gente, as cidades de Minas Gerais estavam florescendo nesse momento. Eu já vou comentar melhor sobre isso. Mais complexa que aquela, né, e apresentava uma maior mobilidade social. Pessoal, perfeita essa questão. Essa questão está perfeita, perfeita. Essa daqui dá vontade de tirar uma foto, gente, está muito legal. Por quê, gente? Pensa assim, a sociedade canavieira, né, a sociedade de engenho lá no Nordeste, era uma sociedade quase que estamental. Era uma sociedade que não tinha a possibilidade quase de ascensão social. Havia o senhor de engenho, havia alguns poucos funcionários e havia os escravos, fazendas com dezenas, centenas de escravos. Então, dentro dessa lógica hierárquica, né, não privilegiava a ascensão. Minas Gerais, o ouro veio quebrar isso daí. Gente, a descoberta de ouro em Minas Gerais fez com que Minas se tornasse o centro do Brasil. Minas Gerais era alvo de várias estradas. Viamão, até Viamão, Sorocaba, Minas Gerais para levar gado, do Mato Grosso para lá para levar gado, e Rio de Janeiro, abriram um caminho de lá para o Rio de Janeiro para chegar mais perto do porto do Rio de Janeiro. Aliás, o Brasil colocou Rio de Janeiro como capital nesse período também. Minas Gerais se torna o centro do Brasil. Pessoal, imagina cachorro, vocês têm um cachorro, né? E joga um pedaço de carne para 3 Rottweilers, para 3 cachorros, né, famintos. Esses cachorros vão se degladiar por essa carne. Se levar o Dom, então, que está lá na casa lá do meu pai, né, do Elber, que deve estar vendo, vai saber que o Dom vai dar porrada nos outros cachorros porque ele vai querer pegar um pedaço de carne. Mais ou menos, claro, guardadas as devidas proporções, aconteceu isso em Minas Gerais. A descoberta do ouro atraiu pessoas do Brasil inteiro para lá e de outros países também, principalmente da Europa. O primeiro ouro no Brasil já havia sido descoberto no Paraná, com um cara chamado Gabriel de Lara, mas aqui no Paraná era pouco. Então, eles todos se mudaram, né, voltaram os olhos para Minas Gerais e foram para lá. Então, essa sociedade que se criou em Minas Gerais, ela atraiu também dentistas, atraiu médicos, atraiu estudantes. As cidades começaram a ter uma característica urbana. Como eu falei para vocês do café, a mesma coisa vai acontecer aí. Muita gente vai estudar na Europa, volta agora com os ideais iluministas na cabeça, pensando através da razão. Era muito comum os saraus de poesia, em cidades como Ouro Preto também, né? São João del Rei, era muito comum a cidade ter cafés, bares, ou seja, gente, sabe que começa a aparecer aquela chamada high society? Então,
Isso daqui significa, né, que aquela cidade ela vai ter sim uma estrutura mais urbana e mesmo a pessoa pobre, a pessoa com poucos recursos, ela pode sim, né, ela minerar um ouro e conseguir ela uma ascensão social. Um comerciante que vende charque, que vende roupa, que vende não sei o que qualquer coisa que vocês imaginam, ele pode ascender socialmente. Então, essa alternativa está certa por causa disso. Minas Gerais privilegiava, sim, né, a estrutura que se criou, claro, a estrutura que se criou podia oferecer uma ascensão social. A questão 2. A região das Minas Gerais tornou-se, com o tempo, um grande mercado consumidor, tá certo? E de trabalho para pedreiros, carpinteiros, marceneiros e demais profissionais necessários em áreas urbanas. Gente, essa daqui está mais que claro, né? Com essa explicação que eu dei, né? Com essa problematização que nós estamos fazendo aqui. A região de Minas Gerais, já que tem uma cidade, quer dizer, uma não, várias cidades crescendo, profissionais liberais, autônomos, de tudo quanto é jeito, né, se mudando para lá, criando um dinamismo comercial, mais gente vai construir casa, mais gente vai contratar um marceneiro para fazer móveis, mais gente, né, vai para um dentista, ou seja, as cidades começam a ter uma cara de século XIX, quase uma cara, né, do que é o mundo hoje, quase, não vamos exagerar também, né. O 4, um dos grandes problemas da mineração foi o contrabando. Aqui, isso é real, meu. Contrabando tinha tudo quanto é jeito. Eles enfiavam um pauzinho de ouro em tudo quanto é buraco que vocês imaginam. Orelha, nariz, né? Um dos maiores problemas da mineração foi o contrabando realizado pelos jesuítas. Aqui que já pega. Em seus Santos do Pau Oco, a persistência dessa atividade ilícita levou o Marquês de Pombal a expulsar os jesuítas do Brasil em meados do século XVIII. Chega até a ser engraçado essa questão, mas essa questão aqui engana, gente. Essa questão aqui ela não é fácil de fazer porque ela pode induzir ao erro. Realmente, nós tínhamos, sim, muito contrabando de ouro por dentro de santo, né? Pega aquele santo de barro, tal, faz um buraco lá, entope a imagem, né, a estatuinha lá de ouro e conseguiam fazer o contrabando. Porque o pessoal que pagavam tantos impostos naquele momento, gente, era assim, o nível de vida era tão pesado, era tão carregado, que o contrabando ele era uma realidade sim. E Portugal buscava, né, tentava suprimir isso de tudo quanto é jeito. Mas não foi por isso que os jesuítas foram expulsos do Brasil. Os jesuítas foram expulsos do Brasil por causa de uma reforma educacional que teve na Europa. Marquês de Pombal, contratado pelo rei João I, ele ganhou carta branca para mudar, né, ele era um déspota esclarecido, né, o rei de Portugal nesse momento. Ele deu carta branca para o Marquês de Pombal para ele reformar o ensino português, colocar um ensino pautado nos novos ideais iluministas, ensinos pautados na razão, ensinos pautados em que coloca o ser humano como protagonista da história, né? Então, esse tipo de ensino, ele simplesmente tirou os jesuítas do Brasil, porque os jesuítas eram responsáveis pelo ensino até então no Brasil. Era uma educação básica, né? Ele catequizava, não só catequizava, mas ensinava uma leitura básica para as pessoas que moravam aqui, mas como todo o sistema de ensino saiu da mão dos religiosos, eles foram expulsos do Brasil também. Então, não foi por causa de Santo de Pau Oco, não foi por causa de contrabando dos jesuítas que eles foram expulsos, né? Então, essa questão está errada. A questão número 8, gente. As características da mineração no Brasil possibilitavam a ação de mineradores de poucos recursos, que trabalhavam isoladamente ou com alguns escravos nas faisqueiras. Pô, tá fantástico isso daqui, gente. Como eu falei para vocês, essa configuração que teve em Minas Gerais possibilitava que algumas pessoas que se aventurassem, né, nos rios, principalmente, conseguissem a extração de ouro e elas pudessem ascender socialmente. Então, essa questão está certa por causa disso, tá? A última, 16, o contínuo crescimento do número de escravos nas minas ao longo de todo o século XVIII alimentou o sentimento anti-escravista no Brasil. Gente, infelizmente não. E se tornou o principal motivador da Inconfidência Mineira. Bem, pessoal,
quando a gente vai falar de Inconfidência Mineira, né, ela é irmã da Conjuração Baiana. A diferença da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana justamente está nisso daqui. Na Inconfidência Mineira não se falava emancipação de escravos. É aquela velha lógica, gente. Os ideais iluministas, eles são assimilados de forma diferente de acordo com cada grupo social. O grupo social, ele assimila os ideais iluministas para si, mas ele não quer emancipação do grupo de baixo, porque os pobres vão falar em emancipação, os escravos, então, vão falar em liberdade. Então, aqui está certo, não havia esse movimento anti-escravista, aliás, nesse momento nem se discutia sobre o movimento anti-escravista no Brasil. Capite? Isso aí, pessoal. Agora vamos para uma questão do Enem, tá? Também o Enem traz, né, algumas coisas capciosas. O Enem é bem interessante assim, porque o Enem ele é basicamente multidisciplinar, né? As ciências humanas, nós vamos ver questões que ligam, né, que contemplam tanto a história como a sociologia, a filosofia, né, conhecimentos gerais também. Então, são questões que nós temos que ficar de olho mesmo, prestar muita atenção naquilo que nós estamos lendo. Aqui, ó, é preciso ressaltar que de todas as capitanias brasileiras, Minas Gerais era mais urbanizada, ok. Não havia ali hegemonia de um ou dois grandes centros, ok. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes e pequenos, em cujas ruas muita gente circulava. Ok, tá falando daquele dinamismo urbano que teve em Minas Gerais, né? As regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Claro, o Brasil é muito grande. Então, a ocupação não foi homogênea no Brasil, né? Nós não podemos equiparar o que aconteceu em Minas Gerais com o que aconteceu no Amazonas. Aconteceu no Amazonas, por exemplo, né? Uma explicação para a especificidade da região descrita no texto está identificada na apropriação cultural diante das influências externas. Não chega a ser isso, gente. Não chega a ser isso porque, nesse momento, o Brasil ele não tinha tanta influência da América da Europa nesse momento, né? A influência ela ficava maior com um pequeno grupo que tinha essa oportunidade de conviver com os europeus, né? O Brasil caipira, o Brasil do interior, o Brasil lá, o Brasil indígena, ele, na verdade, ele foi invadido, ele foi depredado, né, culturalmente, mas essa apropriação cultural, nesse momento, a gente não vê ainda aqui acontecer nesse momento. Produção manufatureira diante do exclusivo comercial? Não, também, porque a produção manufatureira no Brasil ela era muito reduzida, né? O Brasil, por muito tempo, foi proibido até de ter grandes manufaturas aqui. Insubordinação religiosa diante da hierarquia eclesiástica? Não, porque essa hierarquia eclesiástica, basicamente, né, não se discutia nesse momento, né? Tinha alguns combates com bandeirantes e tal, mas havia assim, uma força da igreja muito grande aqui, que, aliás, né, isso daí é bem notório, né, no mundo ocidental. Fiscalização estatal diante das particularidades econômicas? Sim, a gente percebe isso, porque havia aquele medo, por exemplo, né, do contrabando. Então, havia uma fiscalização estatal, uma fiscalização portuguesa, e essa fiscalização ela era diferente de acordo com cada local do país. Se Minas Gerais tem o ouro, tem mais gente, logicamente Minas Gerais vai ter uma vigilância maior. Se sei lá, pensa lá em Goiás, se tem menos recursos, se tem menos pessoas lá, logicamente a fiscalização vai ser mais fraca na região de Goiás, né? Autonomia administrativa, não, aqui já mata. O Brasil não tinha autonomia administrativa nenhuma. Éramos subordinados aos interesses portugueses e subordinados ao que acontecia de cima para baixo, né? Essa quarta questão, gente, é do Enem também. É uma questão também meio capciosa e é muito fácil da gente se confundir, né? Vamos lá. A depressão, aqui nós já estamos no século XX, tá? Eu fiz um recorte meio louco para vocês, mas que eu quero que vocês percebam a complexidade dessas provas, porque elas não têm, assim, meio que uma lógica, mas elas privilegiam muito essa transição né, do mundo moderno para o contemporâneo e o contemporâneo, embora tenha questões antigas e tal, né? Ó, a depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais.
Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Gente, a quebra da Bolsa de Nova York, ela afetou tudo. Ela ajudou a acabar até com a oligarquia aqui no Brasil, a oligarquia do café com leite. Foi não foi, né, o único fator, mas foi um dos fatores que ajudou a oligarquia meio que descambar. Então vamos lá. A industrialização interna para substituir as importações. Bingo! É fantástico, logo a primeira. Pessoal, nesse contexto aqui, principalmente quando o Brasil tem o presidente Getúlio Vargas, um dos motes de Getúlio Vargas era o trabalhismo. Getúlio Vargas tinha, na concepção de governo dele, tentar industrializar o Brasil. Ele criou até todas as condições, né, para os trabalhadores, como a carteira de trabalho, o Ministério do Trabalho e tal, né, tudo isso daí. Então, a industrialização do Brasil, a industrialização que Getúlio Vargas proporcionou ao Brasil na política de governo dele, visava criar um parque industrial e uma menor dependência de outros países na questão da importação de produtos. Essa está certa, tá? Rapidão, o tempo já está quase acabando, né? Mas vamos acelerar aqui. A B, nacionalização de empresas estrangeiras. Não, o Brasil não nacionalizou empresas estrangeiras nesse momento, tá? Aí já mata, tá? A C, vendas de terras a preço acessível. Não, também não. O Brasil se notabiliza desde o começo até pela péssima distribuição de terras lá de trás já, né? Desde o Brasil colônia, passou o Brasil império e poucas pessoas tinham grandes porções de terras, né? Para você ter grandes porções de terra nesse momento aqui, é como dizia Manuel Bandeira, né? Eu vou me embora para Passárgada porque lá eu sou amigo do rei. Você tinha que ser amigo do rei, no caso, né? A D, entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Nesse momento, não. Nesse momento, né, muitos estrangeiros vieram um pouco antes para cá. Nesse momento aqui, principalmente pelo contexto que era, privilegiava-se sim uma conjuntura nacional. Aí, abertura de linhas de financiamento... Não, aqui já mata. Linhas de financiamento especial, não. O Brasil ele tinha políticas, né, para industrialização, tinha políticas trabalhistas, mas não chegava nessa complexidade ainda. E uma questão aqui da Universidade Federal do Paraná, atenção você, né, que vai fazer vestibular na Federal, né? Eu tenho ex-aluno que eu sei que vai fazer na Federal, que falou para mim hoje, né? Então presta atenção aqui, ó. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foram constituídas zonas de influência geopolíticas, caracterizadas pela hegemonia ostentada por duas superpotências econômicas e militares, que emergiram do conflito Estados Unidos e União Soviética. Sobre o período que se convencionou denominar como Guerra Fria, é correto afirmar. Gente, Guerra Fria eu acho que está bem claro, né? Se não estiver bem claro na cabeça de vocês, venham aqui fazer o cursinho, faça a matrícula de vocês, né? Que a gente vai trabalhar todas essas questões de um modo mais aprofundado, né? Então, durante a Guerra Fria, vamos ver o que aconteceu nesse período. Índia, Egito e África do Sul permaneceram neutros durante a Guerra Fria, não se aliando ao sistema bipolar. Tá certo, gente. A Conferência de Bandung que teve nesse momento aqui, nesse contexto nos anos 50, um grupo de países resolveu não aderir às políticas dos Estados Unidos e nem da União Soviética. Enquanto o mundo polarizou em duas frentes extremistas, podemos dizer assim, esses países preferiam seguir o caminho deles, ora fazendo acordos comerciais com o país, ora com outros países, né? Eles atendiam interesses, o que eles achavam melhor para eles. Aqui já mata a primeira, já deu aqui. Produção, tem tempo ainda para mais uma, produção? Rapidinho? Posso acabar aqui? Então, beleza. Ó, nos anos 50 do AB, acordos econômicos eram efetivados entre o Japão e a China, que se mantiveram neutros. Não, aqui já arrebenta. A China, né, principalmente com a Revolução Maoísta que tivemos lá, eles já se aproximaram da União Soviética. E o Japão se aproximou muito dos Estados Unidos, principalmente depois do ataque das bombas atômicas, porque os Estados Unidos bancou uma reestruturação da China também. Bancou assim, né? Bancou meio termo, né? Então, descarta ali. Nos anos 50 do século XX, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um pacto para evitar proliferação de armas nucleares. Anos 50 do século XX era um macartismo, havia caixas bruxas dentro dos Estados Unidos, tudo que eles não iam fazer é um pacto de não proliferação de armas nucleares.
AD, o macartismo, movimento político desenvolvido nos Estados Unidos durante a década de 50, manifestou-se pelo fim... Não, aqui já mata. O macartismo não foi pelo fim das hostilidades. O macartismo atacou, né? Tem alguns professores que foram mortos nisso daqui, então tá errado. E aí, com a morte do líder soviético Stalin, ocorrida no ano de 1953, o sistema mundial de dominação bipolar foi dissolvido. Não, o sistema popular foi mais, enfim. Pessoal, pode entrar no chat, gente, dá uma olhadinha no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, manda pelo menos um oi, um salve, estou vendo você, abraços aqui daqui da Espanha, né? Então, nós estamos preparando esse cursinho para vocês, gente, né? Para vocês que estão em casa, com muito carinho, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui no Colégio Integrado. Não se esqueça de fazer a matrícula de vocês. Essa semana toda, né, teremos vários professores fantásticos aqui, né, para discorrer um pouquinho sobre os conteúdos de vestibulares. Teremos mais uma revisão ainda e no final do mês, lá no dia 29 de março, nós vamos iniciar nossas aulas com turma presencial e também quem optar assistir de casa, em qualquer lugar do Brasil, também poderá fazer essa modalidade de matrícula, tá? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Venham fazer parte aqui dessa família aqui do Colégio Integrado, a melhor estrutura de Campo Mourão. Pode ter certeza, a melhor estrutura de Campo Mourão, uma das melhores do Paraná, estará à disposição de vocês, pessoal. Tá? Então, gente, tem mais uma aqui, vai rapidão, tá esquecida essa última. A 6, para segurar a ordem, da UFPR também, para segurar a ordem entre os conquistados, os romanos, história antiga, gente, história antiga, os romanos tinham que manter postos avançados e acampamentos militares espalhados pelo território imperial. Era preciso alimentar e armar os soldados onde estivessem. Sobre o exército romano no período imperial, é correto afirmar... Gente, aqui eu vou direto na resposta, tá? Eu vou explicar a resposta para vocês. A D. Desempenhou diferentes papéis administrativos e econômicos na manutenção do poder imperial. Porque, pessoal, o exército romano foi fundamental para a expansão da República Romana. Só que os generais do exército romano, eles se tornam tão poderosos, eram tão bons dentro do que eles faziam, que eles eram fundamentais para a manutenção do império. Quando Roma se transforma no império, o protagonismo dos generais, o protagonismo do exército se torna muito latente. Então, aí esse período vai significar o fim da República Romana, em que o Senado continua existindo, mas perde o seu protagonismo, e a ascensão dos generais. Beleza, pessoal? Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Entre no chat para participar. Tem questões no chat? Vou lá ver o chat, então, ver o que vocês estão mandando. Muito obrigado. O Hélio, aula top de história. Qualquer aula show, professor. Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Estou muito bem, obrigado. Adriana, Samanta, Tiago, parabéns pela aula, sensacional, aula ótima, boa aula como sempre. Gente, beijos para vocês, tá? Se não fosse vocês aí em casa, não tinha razão da gente existir. Eu amo dar aula, eu adoro tudo isso aqui, eu adoro esse clima aqui, e a gente existe aqui graças a vocês, alunos e alunas queridos, pessoas que gostam de história, pessoas que... Você não gosta de história, pelo menos tem curiosidade com alguns fatos, né? Então, pessoal, agradeço demais a atenção de vocês. Acompanhem essa semana que teremos outros professores maravilhosos e matriculem-se no nosso cursinho. Vão ser muito bem-vindos aqui no Colégio Integrado de Campo Mourão, gente. Tá? Fiquem bem, usem máscara, se protejam e estaremos juntos logo em breve. Pessoal, até mais, boa noite, tchau para vocês.